Uma satisfação estar aqui para apresentar a professora Regina Horta Duarte, né? Uma pesquisadora que influenciou tanto o meu caminho de pesquisa também, com textos inspiradores e pesquisas instigantes. A professora Regina, ela possui graduação em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado e doutorado em História pela Universidade Estadual de Campinas. Ela atua como professora titular livre da Universidade Federal de Minas Gerais e hoje é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em História na UFMG. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil República, História da Natureza, História da Biologia na Primeira República, História dos Animais. Integrou a diretoria da Associação Nacional de História, na gestão de agosto de 2007 a julho de 2009, da ANPU Nacional, na qual atuou como editora-chefe da Revista Brasileira de História. Em 2008, ocupou a vaga de professora residente do Instituto de Avançados Transdisciplinares da UFMG. Participou da fundação da Sociedade Latino-Americana e Caribenha de História Ambiental, a SOCHA, e foi eleita para a primeira junta diretiva na gestão de 2006 a 2010, entidade a qual pertence como membro efetivo. Permaneceu na junta diretiva dessa entidade como editora-chefe da Revista de História Ambiental Latino-Americana entre 2011 e 2014. Foi editora-chefe da revista Vara História entre janeiro de 2015 e dezembro de 2017. Atualmente é coordenadora do Centro de Estudos Animais, uma iniciativa de pesquisa de animais que vem ganhando cada vez mais projeção online. E também produz o canal no YouTube As Quatro Estações, dedicado à divulgação da história ambiental para o público amplo. É editora da Lundiana, revista de estudos de biodiversidade, acesso aberto, na área de História, Filosofia e Sociologia da Ciência, trabalho que eu tenho a satisfação em acompanhá-lo. Atualmente está organizando um número especial na revista História Censal de Manguinhos, sobre História dos Animais, juntamente com Natasha Hostos e Nelson Aprobato Filho, equipe que eu também tenho orgulho de fazer parte. Seu foco atual de pesquisa está nos zoológicos da América Latina no século XX. Entre as publicações de destaque está o livro Activist Biology, publicado em 2016 e disponível em acesso aberto pela The University of Arizona Press, que é uma tradução do seu livro A Biologia Militante, publicado no Brasil em 2010 pela editora da FMG. Bem-vinda, Regina, e uma excelente conferência de encerramento para você e para quem também está prestigiando. Bom, eu queria... Alô? Eu queria... Não estou ouvindo. Tá ok? Bom, eu queria agradecer às pessoas que me chamaram para fazer essa palestra. É uma honra muito grande encerrar um evento de tanta importância quanto este. Eu queria pedir desculpas pelo atraso, porque esse atraso todo foi culpa apenas minha. Eu tive um problema sério de internet, tive que mudar de lugar, e gostaria de lamentar que a gente não está na Unirio, que é uma universidade maravilhosa, e estaríamos aí certamente numa confraternização e numa troca muito intensa e mais calorosa, né? Então, agradeço desde já. Eu vou iniciar minha fala, eu vou compartilhar minha tela aqui. Essa aqui, né? Bom, tá ok? O título da palestra é Zoológico, Ciência e Conservação da Fauna na América Latina, uma perspectiva histórica. Eu agradeço, eu sou parte do Centro de Estudos dos Animais, junto com o Gabriel Lopes, né, e agradeço aqui o apoio da CNPq e da FAPEMIG. Eu queria, primeiramente, né, partilhar com vocês uma imagem de uma coleção minha, que é uma coleção de guias e de mapas de zoológicos que eu tenho visitado desde 2017.
E eu tenho muito carinho com essa coleção, porque cada um desses mapas, desses folhetos aí, desses guias de zoológico, eles remetem a experiências que eu tive, a um tempo perdido de percursos por trilhas de zoológicos, de aprendizados, de observações que eu pude fazer, de sonoridades, de emoções, de cores, de cheiros, né, de movimentações, de encontros com seres humanos, com bichos, com plantas, né, e cada um deles tem um significado muito especial. Infelizmente, né, durante este ano eu não pude visitar nenhum zoológico, já que todos estão fechados por causa da pandemia, e no ano passado eu tive problemas pessoais durante vários meses que me impediram de viajar, né, mas eu tenho expectativa de voltar a incrementar a minha coleção. E essa coleção é acompanhada por um caderno de campo, em que cada zoológico, né, em cada um desses eventos, eu faço várias anotações, com coisas que eu acho que podem ser úteis no futuro, com observações, às vezes, muito pessoais, né, mas que complementam essa minha expectativa de construir o zoológico como um objeto de pesquisa e de conhecimento, né. Esses guias atuais, eles são muito simples, são uma folha de papel, porque eles são complementados, além do custo alto, né, e ecológico de fazer guias mais alentados em papel, eles têm um complemento muito importante, porque cada zoológico tem seu site, tem seus blogs, seu Instagram, suas páginas de Facebook, o Twitter. Às vezes a gente acessa junto com a compra do câmaras, às vezes noturnas, em que você pode, avistar as instalações e a movimentação das instalações durante a noite. Isso, em caso de animais noturnos, é muito útil, né? E tudo isso, né, esses sites, esses blogs, eles oferecem dados históricos, sobre a história da instituição, oferece quais são as coleções dos zoológicos, quais são os animais que estão ali no zoológico, os planos de conservação, programas de educação ambiental que são organizados e praticados dentro desse zoológico, no espaço desse zoológico, envolvendo uma série de profissionais, a acreditação dos zoológicos em sociedades internacionais. Esse site que eu estou mostrando na minha tela, por exemplo, é o site do Zoológico de São Paulo, né, que além dos vídeos institucionais, vocês podem ver aqui no final da tela, né, todas as sociedades internacionais que acreditam esse zoológico e que acreditam segundo padrões muito rigorosos de estudo da zoologia, de bem-estar animal, de uma série de padrões que os zoológicos vêm conseguindo e implementando nas últimas décadas. Esse portanto, estou dando o exemplo do site do Zoológico de São Paulo, e eu daria também um outro exemplo de um zoológico que eu gosto muito, que é o Parque de las Leyendas, que fica em Lima, no Peru, e que, além do zoológico, esse zoológico é construído num site arqueológico todo preservado, tem um jardim botânico muito importante também, e se organiza aí de uma forma muito séria em várias atividades, e foi fundado como uma instituição de conservação desde os anos 50, ligado a movimentos de conservação muito sérios. Então, esses sites, né, esses guias, são simples porque, na verdade, eles são um complemento de uma série de outros recursos visuais e digitais que nós podemos acessar. Eu tenho um amigo, uma vez eu dei uma palestra, e no final da palestra, esse que é um amigo, veio me dizer, em palestra sobre zoológicos, que a avó dele, que era muito velhinha, só conseguia dormir depois de assistir um pouco a movimentação das instalações do panda em determinado zoológico pela internet, né? E que isso era uma coisa que a acalmava e a tranquilizava. Então, quer dizer, todos esses recursos que hoje os zoológicos dispõem para que você conheça o espaço e os programas e as atividades desse zoológico. Mas no passado era muito diferente, né? No passado não existia nenhum desses recursos midiáticos e os zoológicos lançavam mãos de guias
que eram verdadeiros livros, né? E aí eu estou falando dos zoológicos da América Latina. Eu tenho aí na minha imagem 2 guias que são do Zoológico de Buenos Aires, né? O Guia Popular do Jardim Zoológico Municipal, que é de 1904, esse vermelhinho aqui, e esse de 1910. E que são edições, são uma das edições, das várias edições desses guias. Esse exemplar aqui é um guia do Zoológico do Jardim Municipal de Vila Dolores, em Montevidéu, e o guia de 1927, e esse guia é um guia mais recente, é um guia da Costa Rica, ele é mimeografado, o Zoológico Simão Bolivar, ele é mimeografado, e ele também era um oferecimento aos visitantes do zoológico. E esses guias aí são complexos, são riquíssimos, né? São peças muito bonitas também, o objeto desses livros é um objeto muito bonito, são documentos históricos, complexos, são monumentos, né, no sentido que os historiadores dizem, lá com Jacques Legoff, porque eles são cheios de estratégias, eles têm intenções de convencimento, eles trazem pedagogias do olhar, né, do que é exibido ali no espaço do zoológico, como o selvagem, como, né, o que vem desse mundo que se quer conhecer, né? E esses guias, eles são escritos, construídos dentro de relações muito diversas também, que são as autoridades públicas que têm o desejo de que o zoológico seja uma experiência civilizatória para as populações, e também essa ideia de que os zoológicos passam a ser uma espécie de orgulho da cidade, como, por exemplo, foi o Zoológico de Buenos Aires. Era um dos motivos de orgulho da cidade de Buenos Aires, era o seu zoológico, que era maravilhoso, né? E riquíssimo. E também essas autoridades na América Latina que financiavam a grande maioria dos zoológicos da América Latina no século XX, principalmente na primeira metade do século XX, eles eram públicos, eles eram instituições públicas e eles eram, portanto, fundados e financiados como instituições públicas, né? Então, tem todos os desejos, as intenções dessas autoridades envolvidas, e nem sempre essas autoridades concordam muito entre si sobre o que deve ser o zoológico, né? Também todas as intenções e estratégias e desejos dos diretores dos zoológicos, da parte dos administradores desse zoológico, aquele staff científico e técnico do zoológico que coordena todas as ações, né? Os veterinários, os zoólogos, né? Os tratadores e por aí vai, os fotógrafos, porque são ou desenhistas, no caso os desenhistas eram os naturalistas, mas no caso de fotos, e esses 2 primeiros aqui de Buenos Aires, e mesmo esse de Montevidéu, eles são cheios, são livros ilustrados por fotos muito bonitas, então os fotógrafos que participaram ali, e são fotógrafos especializados, porque eles têm que tirar foto de animal, não é algo fácil, então eles tinham um savoir-faire importante para tirar foto desses animais, né? E também, por último, mas não menos importantes, né, os próprios visitantes dos zoos, os leitores, que eles não confeccionam o guia, mas eles usam esse guia, né? E mesmo que eles percorressem o zoológico com esses guias nas mãos, né? Esses visitantes, eles não são uma página em branco, eles não são passivos, né? Eles vão criar seus próprios percursos, eles vão criar construir suas próprias experiências ali dentro dos zoológicos, né? E vão para o bem ou para o mal, eles são desobedientes também. Para o bem, porque eles vão criar uma experiência, às vezes, que ninguém nunca tinha pensado naquela experiência, porque ela é muito individual, e isso faz parte assim como eu falei do meu tempo perdido nos zoológicos, cada um perde o seu tempo ali, e depois vai ter as suas memórias em relação ao zoológico. Mas também para o mal, porque às vezes a desobediência também é a desobediência às recomendações de não perturbar os animais, de não atirar comida para os animais. Então, todos esses administradores e tratadores também estão preocupados em torno de problemas que são criados pelos visitantes, porque ameaçam, as ações que ameaçam a saúde e a vida dos animais que estão ali expostos, né? Eu vou dar o exemplo mais detalhado do Guia de Buenos Aires, tá?
que esse aqui, esse que eu estou mostrando aqui, né? É a quarta edição, ele é de 1910, e era a quarta edição desse guia oficial, essa que eu estou usando, do Zoológico Municipal de Buenos Aires. Cada edição, desde 1907, tinha 120 mil exemplares. Portanto, em 1910, esse guia aí já tinha 480 mil exemplares já tinham sido distribuídos gratuitamente, tá? E a publicação desse guia e a distribuição gratuita desse guia era financiada pelo Conselho Municipal de Buenos Aires, que administrava o zoológico municipal, explícito, que ele diz nessa introdução aqui é o mapa do zoológico, com todos as instalações devidamente numeradas, e nessa introdução ao guia, a introdução avisava, né, que o Conselho Municipal autorizou a gratuidade, a publicação gratuita, tendo em vista vulgarizar, à medida do possível, tanto quanto possível, os conhecimentos de história natural que podiam ser adquiridos no Jardim Zoológico, né? E eles diziam também nessa introdução que eles tentavam distribuir equitativamente, que cada visitante ganhasse o guia, principalmente aqueles que tivessem crianças como acompanhantes, que estivessem acompanhando as crianças, porque eles tinham a notícia de que várias escolas em Buenos Aires e em proximidades estavam adotando o guia como um livro de leitura nessas escolas. E que, portanto, era um livro, esse aí tem 72 páginas, né, ilustradas, era um livro que se consultava entre as famílias e nas escolas, né, e o guia prometia que se você seguisse as instruções, você poderia em 2 horas, cerca de um par de horas, percorrer todo o trajeto, começando pela Praça Itália, e depois de andar por todos esses caminhos, retornando à Praça Itália, observando o principal do zoológico. E aqui, nesses textos aqui, eu peguei algumas páginas, porque, por exemplo, na primeira página, eles colocam, começando pela Praça Itália, vamos começar nossa caminhada, então tem o desenho aqui dessa estatuária que ficava na entrada, e à medida que as páginas se seguem, o guia vai dizendo, agora vire à direita e observe tal jaula, agora vire à esquerda, caminhe um pouco mais, chega um momento que ele fala, pode parar, descanse um pouco à beira da fonte tal, e no final, quando se completa o trajeto, ele afirma para o seu leitor, o guia, por favor, né, agora você pode sair pelo mesmo portão que entrou, pela Praça Itália, e você tome o bonde para voltar à vida agitada da capital, né? Então, aquele era um momento de interregno na vida da pessoa, segundo o guia, né? Além disso, obviamente, o guia trazia como chegar, os preços, os horários, onde ficavam os banheiros, a confeitaria, o trenzinho de 2.000 metros de percurso que as pessoas podiam pegar para percorrer, quantos fotógrafos havia no zoológico, a história do zoológico, e alguns números, né? Quantos visitantes do zoológico tinha por ano. O guia é muito completo, muito rico. E ao final do guia, todos os animais exibidos eram também o seu nome, no meio do guia é o nome vulgar, né? E ao final do guia os nomes científicos. Bom, esses guias são um mundo, né? Eu estudo zoológicos na América Latina, é um projeto que começou em finalzinho de 2016, na verdade o projeto iniciou-se mesmo em 2017, com financiamento CNPq, e a intenção é trabalhar com a história dessas instituições entre 1875 e 1939, né? 1875 é o primeiro zoológico fundado na América Latina, que é o de Buenos Aires, e minha intenção é trabalhar até 39, com o de Recife. 39 são 2 zoológicos, o de Havana em Cuba e o de Recife em Brasil, que foram fundados. Mas como vocês podem ver aí, vários lugares, né, com exceção do Rio de Janeiro, são todos zoológicos públicos e financiados pelas municipalidades ou pelo Estado, né? E são zoológicos muito importantes. Quase todos eles, né, funcionam até hoje, né? E essa pesquisa está em andamento ainda, né? E é a pesquisa que eu vou apresentar. E a minha
com tantas histórias, tantas fontes, né, dados históricos, contextos nacionais, animais, né, eu me sinto um pouco atordoada diante de tantas coisas, né, mas essa dimensão de quase infantil da pesquisa, né, de descobrir, e eu tenho me divertido muito, eu confesso, porque visitar o trabalho de campo, além dos arquivos e dessa documentação histórica, visitar os zoológicos é algo, né, muito emocionante, né? E uma proposta que eu tenho aqui para fazer para vocês que estão me ouvindo é um pouco ambiciosa, né? Para uma palestra, e impossível, é presunçosa, né, considerando que eu estou diante de uma assistência de pessoas, investigadores tão seletos, tão selecionados, tão importantes, né, aqui reunidos, mas que eu, durante esse período, esse momento da palestra, né, esse tempo em que eu estou falando para vocês, eu quero ser o seu guia, um pouco, numa história dos jardins zoológicos. Né? O tempo é curto, eu vou percorrer um número muito insignificante de pontos dentro do universo geral, dos mais amplos, dos zoológicos. Eu não espero que vocês sejam obedientes, né? Nem que vocês sejam passivos, é claro, né? Mas minha intenção é um pouco a seguinte, né? Que como guia, após a palestra, quem rejeita os zoológicos porque os identifica com a crueldade contra os animais, possa redimensionar um pouco essa ideia. E, em segundo lugar, quem já os frequenta como entretenimento, já os reconhece como entretenimento com a família, por exemplo, né, que possa, da próxima vez que for um zoológico, ver esse zoológico com uma outra perspectiva, dirigir um outro olhar para essas instituições, né? E que a gente possa pensar como que os zoológicos da América Latina foram, são e podem vir a ser instituições que funcionam muito além das jaulas, tá? Bom, os zoos são lugares de ciência, né? O meu pressuposto, desde o título dessa conferência, né? E essa ciência dos zoos, ela está incluída na história da biologia, da ciência, né? Na história da ciência da zoologia, da ecologia, da etologia, da fisiologia animal, da neurobiologia, da histologia, da saúde animal e veterinária, do manejo da conservação da vida silvestre, da anatomia comparada e de tantos outros campos de investigação científica, né? E eu vou me deter em alguns casos específicos, né, que vão ser poucos devido ao tempo, e uma conclusão final em que eu vou falar um pouco sobre um dilema fulcral dos zoológicos. Bom, a nossa primeira parada é o Jardim Zoológico de Buenos Aires. E esse zoológico foi fundado em 1875, é um projeto proposto por Domingos Sarmiento, em 1874, que então era presidente, e o Sarmiento propôs a criação de um parque para Buenos Aires, para a cidade de Buenos Aires, num momento de grande crescimento econômico, né, da Argentina, e numa lei de junho de 1874, criou o Parque 3 de Fevereiro, que incluía um jardim zoológico com fauna nacional, fauna argentina e também a fauna mundial, né? Foi inaugurado em novembro de 1875, um sucesso total em Buenos Aires, a inauguração do zoológico, e Sarmiento foi um dos primeiros a doar, quer dizer, o parque, né, 3 de fevereiro, e nesse zoológico Sarmiento foi um dos primeiros, foi o primeiro, na verdade, a doar alguns animais argentinos para exibição. Nos anos 80, né, o zoológico funcionava dentro do parque, e nos anos 80, o chefe da seção zoobotânica do Parque 3 de Fevereiro era Eduardo Romberg. Eduardo Romberg era argentino, ele era um amante da história natural, um entusiasta do pensamento de Charles Darwin, tinha realizado várias expedições por várias regiões da Argentina, expedições de coleta naturalista, fundou em 1874 a revista El Naturalista Argentino, com o zoólogo e o ornitólogo Henrique Lynch Arribáuzaga, que era um professor de História Natural, e o Romberg era médico, formou em 1880, mas não exercia a profissão, era um professor de História Natural. E ele trabalhava como diretor da seção zoobotânica do Parque 3 de Fevereiro, era de uma família muito ilustre, ele era muito próximo às elites que estavam no poder, e o ministro do interior
que era Eduardo Wild, que tinha sido ministro de Sarmento também, ele fez a seguinte provocação para Eduardo Romberg, no final dos anos, em meados dos anos 80, 1880. Todo mundo me pede um monte de coisas, só você que não me pede nada. Vai aí, me pede alguma coisa. E o Romberg, que já vinha cozinhando uma ideia há muito tempo, respondeu, olha, eu quero ser diretor do zoológico. Né? E a partir daí, naquela época, já se cogitava na separação do zoológico do Parque 3 de Fevereiro, havia algumas ideias assim, e ela se concretizou, então, no momento em que o Romberg foi nomeado. E aqui eu vou mostrar para vocês, esse é um mapa da cidade atual, um mapa atual da cidade de Buenos Aires, e o zoológico, ele era aqui, onde hoje são os bosques de Palermo, toda essa área, tá? O zoológico era aqui dentro. Mas o novo zoológico, que passou a ser dirigido, né, pelo Eduardo Romberg, ele passou para o outro lado da avenida. Aqui era o zoológico de Buenos Aires, que foi fechado e hoje em dia é um ecoparque que ainda não foi inaugurado. Tá? Então ele passou para o outro lado da avenida, só para vocês entenderem. Bom, e a partir daí se tratava de construir um novo zoológico. E o Eduardo Romberg, então, passou a ser o presidente e instalou-se uma comissão assessora, que assessorava o Eduardo Romberg, para fazer o plano do Jardim Zoológico. E dessa comissão faziam parte ninguém mais, ninguém menos que Florentina Neghino, o famoso paleontólogo e naturalista argentino, Carlos Berg, que era um naturalista e um zoólogo de origem germânica, radicado na Argentina, e o Henrique Lynch, a Ribálsaga, que tinha fundado com ele a revista lá em 1874. Eles quatro passam a programar o que será o zoológico. Né? No mesmo ano, em 1893, eles publicam o primeiro Guia do Zoo, que foi escrito pelo Romberg e pelos irmãos Lynch, a Ribálsaga, e eles fundam a Revista do Jardim Zoológico de Buenos Aires, dedicada às ciências naturais, e, em particular, aos interesses do Jardim Zoológico, é o subtítulo da revista. E essa revista, fundada em 1893, foi uma revista importantíssima, porque nela, e consultando esses exemplares dessa revista, nós podemos aprender muito sobre o projeto científico que embalou as atividades do Zoológico de Buenos Aires nas suas primeiras décadas. E no primeiro número da revista, que está aqui, né, essa aqui, ele fala para a imprensa que o melhor ali dessa fundação da revista é que era uma revista quase oficial, porque era financiada pelo poder público, mas tinha uma independência, a independência própria de da qual necessita toda a obra científica. E vejam o sumário desse número, né? Além da nota à imprensa, né, e sobre essa publicação, quem publica aqui é o Florentina Neghino, um artigo sobre o gênero Theodosson, tá? E um outro artigo do Carlos Pegazzini sobre flora. Então, era uma revista científica, né, com artigos científicos. E nela, o Eduardo Romberg escreve o que ele queria com o zoológico, né? E ele diz assim: um jardim zoológico, está escrito nessa página e na próxima, um jardim zoológico é uma instituição científica, são palavras dele, né? E tem um caráter fundamental para aqueles que ficam vivendo só a superfície das coisas, mas que o zoológico, né, não é um lugar de distração, apesar de ser também, né, mas senão um vasto templo rico em quadros de ensinamento, onde a natureza vai falar, né, em limites, mesmo que esteja em limites artificiais, vai a falar com a voz eloquente dos fatos, né? Então, o zoológico se estabelece para Romberg como um lugar de operação científica, e ele declara isso, né? De instrução pública também, entretenimento, instrução pública, né? E o Jardim Zoológico de Buenos Aires passava, então, a ser um lugar dedicado, um altar dedicado às ciências naturais. E ele termina essa espécie de editorial dizendo o seguinte: Buenos Aires, desde este momento, tem para todo mundo um jardim zoológico. Né? Então,
essa fundação do Jardim Zoológico de Buenos Aires estava ligada aos planos de Sarmiento para um novo país, para uma nova Argentina, mas também a ideia de que a ciência natural seria um elemento transformador, né, dentro dessa sociedade. Tá? O Holberg passa, então, a gerir o Jardim Zoológico. Ele fica até 1904, tá? E ele é sucedido por um outro naturalista, Clemente Onelli, um italiano, licenciado em Paleontologia e Geologia pela Faculdade de Ciências Naturais em Roma, que chegou na Argentina em fins de 1888, passa a ter contato com os naturalistas argentinos, colabora com o Museu de La Plata como explorador e naturalista, especialmente para a coleta de peças arqueológicas e fósseis, e foi nomeado o diretor do Zoo em 1904, né? Ele trabalha lá até morrer de ataque cardíaco em 1924. E o Onelli, ele, no mesmo ano que ele começa a trabalhar no zoológico, ele publica um livro importante da vida dele, que é Trepando los Andes, em que ele fala das expedições científicas dele pelos Andes. Ele morava dentro dos jardins zoológicos. Isso é uma coisa especial dos jardins zoológicos da América Latina, na primeira metade do século XX. Os diretores moram lá dentro, a casa deles é lá dentro. E ele era mais flexível que o Eduardo Romberg, que pelo visto era uma pessoa mais difícil nas suas convicções. Ele transforma o Zoo de Buenos Aires numa atração fenomenal, com um número de visitantes que cresce exponencialmente ano a ano, com as coleções sendo dinamizadas, com os espaços sendo tratados, né? E o Zoo de Buenos Aires foi um dos maiores zoológicos do mundo daquele tempo, né? Ele tinha um intercâmbio com o National Zoological Park, muito em Washington, impressionante, de animais e de conhecimento, tá? Ele retoma a publicação da revista do Jardim Zoológico em 1905 de uma forma um pouco diferente. Ela se torna menos apenas de publicação científica, mas ela tem muito mais dados sobre os zoológicos, sobre o funcionamento e as aquisições dos zoológicos, as melhorias dos zoológicos, e também uma seção que se chamava Idiosincrasias Individualistas do Jardim, em que ele faz estudos comportamentais dos animais, ele discute a saúde, né, e o manejo da vida silvestre em cativeiro, a conservação das espécies ameaçadas, né, na Argentina. E numa outra sessão que gerou até um livro, que é Aquafuertes de Zoológico, em que ele faz biografias de animais. Então, aqui é um lado, o outro é um lado mais científico, e aqui é um lado mais... É meio poético, mas ao mesmo tempo ele individualiza. O tigre Petrônio, o urso que morreu. Então, ele vai contando biografias desses animais, né? E ele é muito sensível nesses escritos à dor animal, ao cativeiro animal, né? Ao desespero, às doenças, né? E a dificuldade dessas pessoas de saberem como tratar dos animais, o que faz com o elefante quando o elefante fica doente, como é que você vai equilibrar a dieta de um animal selvagem africano, que você não é sobre ele, como proteger os animais dos visitantes, né? E também ele se preocupava no tipo de prática de matar animais para servirem de alimentos aos outros. Então, como que você vai arrumar os cavalos para alimentar os grandes felinos, por exemplo, mas e sacrificar abater esses cavalos com o mínimo de sofrimento animal, né? Então, ele tem aí uma sofisticação, um detalhe, mas a gente não... Nesse mundo não existe o termo bem-estar animal, né? Mas Clemente Onelli era uma pessoa realmente afinada com coisas que hoje a gente chama de bem-estar animal. E uma curiosidade muito grande de como melhorar a dieta, de como melhorar a saúde desses animais, e não apenas a saúde física, mas, assim, digamos, o bem-estar, né? A adequação das instalações aos hábitos desses animais. E como ele morava no zoológico, ele saía à noite, observava os animais à noite, passava horas lá. Então, essas revistas, ele vai publicar essas revistas até 1900 e
2018, tá? A segunda edição da revista, elas são riquíssimas, né? E também ele vai publicar nessa revista muitos artigos de outros naturalistas também. Ele trabalhou muito com o outro naturalista, Cristofredo Jacob, que é um dos precursores da neurobiologia argentina, e eles publicam juntos, depois está aqui, ali em 1913, o Atlas do Cérebro dos Mamíferos da República Argentina, resultado das pesquisas que eles fizeram no zoológico, que todos os animais que morriam nos zoológicos eram autopsiados, né, e estudados para saber o porquê que esse animal morreu e o que pode ser feito dos outros que estão vivos, que foi publicado simultaneamente na Alemanha também. Então, vejam bem que é digamos assim, uma prática complexa dele. E o terceiro grande naturalista que presidiu o Zoológico de Buenos Aires foi o Adolfo Romberg, que era sobrinho-neto do primeiro, Eduardo, né, e que era um estudioso de pássaros sul-americanos, publicou esse livro aí e trabalhou lá até 1944. Né? Ao longo dessas 3 gestões, depois, no período da guerra, tudo muda na história dos zoológicos mundiais. E ao longo dessas gestões, uma coisa importante aconteceu. Formou-se uma biblioteca dentro do zoológico que tinha cerca de 12 mil volumes, entre eles obras raríssimas, originais, primeiras edições de obras importantíssimas de biologia e de história natural do mundo todo. Então, havia uma coleção, né, e, pelo visto, essas pessoas se reuniam na biblioteca para conversar sobre ciência. Era um lugar de sociabilidade de naturalistas, a biblioteca do Zoológico de Buenos Aires, que eles puseram o nome de Biblioteca Domingos Faustino Sarmiento, em homenagem ao precursor. Né? Bom, a nossa segunda parada é no Zoológico de Chapultepec, na cidade do México, tá? Vamos longe. E o Zoológico de Chapultepec, aí é uma foto da entradinha, né, do trenzinho que levava as atrações. Ele fica dentro do Bosque de Chapultepec. Ele foi fundado em 1924, ele foi inaugurado em 1924, e eu gosto de dizer que o Zoológico de Chapultepec é um fato revolucionário. E eu me inspiro aqui num autor, que é o Alan Knight, que ele fala que a revolução, o projeto revolucionário, não foi apenas a revolução em si, mas que ela também era cheia, as imagens, os ícones, os heróis, os slogans, as canções, os objetos ligados à revolução, são todos fatos revolucionários, porque todos eles contribuem a criar o mito da Revolução Mexicana. E eu diria que o zoológico é um fato revolucionário, da Revolução, ele está dentro da construção desse mito da Revolução Mexicana. Ele foi fundado por um biólogo importantíssimo mexicano, tá? Que é o Alfonso Luiz Herrera, que em 1921 buscou o apoio do Álvaro Obregón, aqui tem um retratinho dele, que era então presidente do México, para um projeto de zoo, para o seu projeto de zoo, né? Um zoo revolucionário por tudo que ele usou, o novo zoo deveria significar naquele momento para o México, né? Numa era de reconstrução nacional, após uma década quase de violentas lutas internas, né? De uma violenta guerra. E o Obregón cedeu um terreno de 141 metros quadrados, 141 mil metros quadrados dentro do Bosque de Chapultepec, mais 65 mil metros quadrados para o Jardim Botânico, dentro do próprio Chapultepec, e que seriam presididos pelo Alfonso Luiz Herrera e que seriam geridos pela Direção de Estudos Biológicos. O que era a Direção de Estudos Biológicos? Onde atuavam vários naturalistas, entre eles Herrera, que era seu presidente. Era uma instituição fundada em 1915, durante o governo de Venustiano Carranza, em que o objetivo da instituição era investigar, divulgar e aplicar o conhecimento biológico. E essa instituição, a Direção de Estudos Biológicos, esse é o boletim, né, da Direção de Estudos Biológicos, que tinha essa publicação, por exemplo, eles eram ligados ao Museu de História Natural, Nacional de História Natural, eles promoviam expedições científicas, por exemplo, várias expedições científicas muito importantes
no Pacífico e ilhas do Pacífico, além de outras regiões do México. Eles fundaram um laboratório de biologia marinha, eles também tinham uma pequena coleção de animais dentro da sede da Direção de Estudos Biológicos, e eles tinham um intercâmbio científico muito grande com o Museu de História Natural de San Diego e o Museu de História Natural de Santa Bárbara, entre outros, mas esses eram os mais importantes nesse momento. Bom, o Alfonso Herrera, então, que estava na direção da Direção de Estudos Biológicos, passa a ser o diretor do zoológico. A primeira pedra é lançada em 1923, em julho de 1923, e os discursos fazem paralelos com o Zoo de Montezuma, que tinha sido destruído cruelmente pelos conquistadores espanhóis, né? E aquela coisa de um novo tempo para o México, de uma nova era para o México, né? Uma nova era pós-revolução, quer dizer, em que a revolução tivesse sido, a violência tivesse sido aplacada, ainda a revolução, né, ainda seguia vários desdobramentos, mas não tão, a violência, né, a interrupção da violência excessiva permitia a retomada da vida, né, na sociedade mexicana, e um novo tempo para México, e para o Luiz Herrera, o Alfonso Herrera, era um tempo da ciência, porque ele julgava que o conhecimento biológico era revolucionário, era completamente transformador, ele era um entusiasta do conhecimento biológico como um elemento transformador. O Alfonso Herrera, ele tinha sido filho de um eminente naturalista mexicano, o Alfonso Herrera Fernandes, trabalhava no Museu Nacional, tinha uma história ligada ao Museu Nacional de História Natural do México, foi o primeiro professor da Cátedra de Biologia da Escola Normal, desde 1902, escreveu o livro didático de biologia que era adotado nas escolas, que em 1906, durante o Porfiriato, foi proibido, porque era davirista demais, né? A vida nua e crua demais. Depois ele se tornou um membro da Sociedade Mexicana de História Natural, um entusiasta da Revolução Mexicana, e em 1915, diretor da Direção dos Estudos Biológicos. Em 1922, ele fundou a Sociedade de Estudos Biológicos para arrecadar fundos para o Museu Nacional, para o Jardim Botânico e para o Zoológico. Tá? E começou a publicar o boletim da Sociedade de Estudos Biológicos, além desse boletim aqui da Direção de Estudos Biológicos. Em 1922, ao mesmo tempo que ele articula o zoológico, ele começa a articular com o Obregón outras ações. Então, ele consegue que o Obregón decrete, né, ele pressiona, a Direção de Estudos Biológicos pressiona o Obregón a decretar a proibição da caça, da possessão e da venda de 2 antílopes que estavam em extinção. A antilocapra americana, que era o berrendo, tá? E o ovis canadensis, que é o borrego cimarrão, e aqui nessa imagenzinha, Alfonso Herrera jovem, com um antílope cuja caça foi proibida por 10 anos. E isso deu, digamos assim, deu um espaço para essas 2 espécies, que eram caçadas impiedosamente e que estavam à beira da extinção. Os 2 recebem, em 1923, e esse é o telegrama, não, 1922, desculpem, esse é o telegrama comunicando, eles são comunicados pelo Hornaday, que era diretor do zoológico em Washington, que eles ganharam uma medalha do The Permanent Wildlife Protection Fund pela preservação desses 2 antílopes, desses 2 espécies em ameaça. Então, o zoológico surge dentro de iniciativas digamos assim, de atividades de estudo da biologia, de pesquisa em biologia, expedições científicas, laboratório de biologia marinha, ações de preservação que pressionavam o governo para baixar leis de proteção a algumas espécies ameaçadas, né? Então, o zoológico, né, o Alfonso Luiz Herrera colocava a biologia como uma ciência revolucionária, ele falava dos biólogos do porvir, e ele pensava o zoológico como um zoológico do porvir, do futuro, né? Esse conhecimento transformador. E
e essa ideia de um México, né, rumo a uma inovação. Ele tinha uma visão muito nacionalista, mas como um bom biólogo também muito além do tempo e das fronteiras nacionais. Ele sabia que o tempo e as fronteiras da nação não eram nada, né, na história da Terra, na história natural, né? Então, o zoo mexicano era uma confluência de atividades científicas, de projetos de conservação, de projetos de educação, porque ele visava muitas escolas, porque ele tinha sido um professor de biologia, né? E por isso, né, por esses motivos, até hoje, lá no Zoológico do México, estão lutando os zoólogos, os veterinários, os ecologistas, os educadores que estão lá envolvidos. Né? Bom, eu dei 2 exemplos, mas o nosso tempo é curto, mas o que eu vou dizer para vocês é que esses exemplos não são exceções. Nós poderíamos encontrar essa, digamos assim, essa ligação, essa interseção entre ciência e zoológicos, também no Chile, onde o diretor e fundador do zoológico era um ornitólogo, presidente do Comitê Internacional Pan-Americano para a Proteção das Aves, e era aqui, veja bem, aqui tem uma publicação também da história do Jardim Zoológico do Chile, que era uma publicação científica, a memória do Jardim Zoológico do Chile, que era uma outra publicação, e aqui obras publicadas dentro ali do Jardim Zoológico Nacional, por exemplo, ornitologia chilena, né, pelo próprio Carlos Reed. Então, isso era comum ao Chile, onde o zoológico foi fundado também nesses anos 20. Isso foi comum ao Paraguai, porque em Assunção havia um jardim botânico e zoológico, fundado em 1914, digamos, idealizado pelo Carl Fibre, que era um alemão naturalizado paraguaio, professor da Universidade Nacional de Assunção e também um naturalista. Isso é comum ao zoológico, ao Parque Zoobotânico do Museu Paraense, né, que foi fundado pelo Emílio Gueldi, como nos mostrou o Nelson Sanjad e alguns outros investigadores num artigo maravilhoso sobre esse zoológico que eles publicaram no boletim do Museu Paraense Emílio Gueldi, né, que eu recomendo fortemente. E o zoológico lá continua sendo uma instituição de pesquisa importantíssima. Em Montevidéu, o zoológico Vila Dolores, desde quando foi municipalizado, foi dirigido por um grande naturalista uruguaio, que é o Carlos Alberto Torres de la Llosa também. Ele era um professor de história natural, ele manteve publicações, né? Esses aqui são publicações do Jardim Zoológico, né? E ele também, esses aqui são os filhos dele, eu acho tão bonitinho, com os cachorros, né, que tinham nascido no zoológico, porque os diretores moravam no zoológico, né, que é uma outra dimensão interessante desse início do zoológico. Isso é comum também ao zoológico de Havana, um dos grandes naturalistas cubanos, Alberto Moreno Bonilla, Abelardo Moreno Bonilla, foi um dos fundadores do zoológico em 1939, que depois foi destruído completamente por um furacão e depois caiu em esquecimento, até que com a Revolução Cubana, lá em 1960, ele foi nomeado de novo para o zoológico, e ele faz um projeto para o zoológico que não chegou a ser completamente cumprido, que era uma coisa extemporânea, era um zoológico como hoje seriam os maiores projetos, mais ousados projetos de zoológico. Hoje em dia era o projeto de Alberto Abelardo Moreno Bonilla, nos anos 80 e 90, que foi interrompido pelo isolamento de Cuba nos anos 90 e pelos todos os problemas econômicos em Cuba nos anos 90. Mas era um zoológico realmente visionário. Tá? Nós poderíamos também... Então, há vários exemplos. Eu vou só acender uma luz aqui, porque está ficando de noite. Há vários exemplos, né, de que esses zoológicos da América Latina não é exceção que eles sejam lugares de pesquisa no início do século, na primeira metade do século XX, né, e agora, como vários deles estão retornando a ser. Né. E eu queria fazer algumas considerações finais, sem me alongar demais, porque eu sei que nós começamos atrasados e o tempo não é tão grande assim. Bom, as minhas observações finais, eu queria destacar alguns pontos, né, que muito além das jaulas, né, os zoológicos têm que ser vistos além dessas jaulas, né, onde a gente vê ali um exemplar, né, às vezes em melhores ou piores condições, mas por cujas condições o staff daquele zoológico está lutando arduamente para melhorar.
né? As pessoas que trabalham no zoológico não moram mais no zoológico, mas é interessante ver como que aqueles veterinários, os zoólogos, os ecologistas que estão ali estão envolvidos com aqueles exemplares da coleção, né? São exemplares que eles têm que, às vezes não ganham nome, não necessariamente ganham nome, né? Mas que eles conhecem individualmente, conhecem a história, a biografia, a situação da saúde, a dieta, tudo, né? E são grandes desafios de zoológicos, principalmente na América Latina, né? Onde há tantos problemas econômicos, contextos tão graves econômicos, como a gente pode pensar, por exemplo, no zoológico da Venezuela, que foi fundado como um grande zoológico, instituição de pesquisa, e que hoje definha, né, como várias outras instituições de ciência na Venezuela, por falta de verbas, ou mesmo zoológicos que, às vezes, caem. Hoje em dia, né, os zoológicos na pandemia têm sofrido muito, porque perdem toda a féria, né, dos bilhetes das pessoas que vão comprar, vão entrar no zoológico, né, e também os movimentos de proteção animal, que só caracterizam e só veem o zoológico como lugares de crueldade, né. Então, há casos, por exemplo, em 2014, o zoológico de Vila Dolores, que tinha sido fundado, o zoológico de Vila Dolores era uma coleção particular de 1894, de um ricaço uruguaio, filantropo, e que depois doa o zoológico para Municipalidade de Montevidéu, e com a sua morte em 1919, desde 1912 o zoológico é municipal e completamente doado após a morte desse ricaço, que era em 1919. Tá? E ele foi fechado em 2014 pelo Movimento de Proteção Animal. Em 2016, o Zoológico de Buenos Aires, que tinha sido fundado, né, como eu mostrei um pouco da história, né, que tinha sido zoológico de Brilho, foi também fechado, um pouco pela pressão de movimentos de proteção animal, mas eu creio que muito mais pela oportunidade que o governo neoliberal da Argentina, então, achou de se ficar livre daquela conta e fechou o zoológico, que permanece lá fechado até hoje. Eles prometem um ecoparque, mas existem muitas críticas dos intelectuais argentinos que dizem que esse ecoparque vai ser, na verdade, uma grande Disneylândia, né? Que eles vão manter poucos bichos lá, mas que a grande questão é vender souvenirs, sem nenhum interesse científico. E, curiosamente, eu queria apresentar para vocês, citar para vocês, uma carta aberta que foi publicada em 2016 por quase 60 cientistas, biólogos, ou zoólogos, ou veterinários ligados aos zoológicos no Uruguai, mas também a zoológicos no México, no Brasil, em outros países também da América Latina, e que protestaram. E nessa carta aberta, logo antes do fechamento do zoológico, eles escrevem ao chefe de governo da cidade, que tem um erro de digitação, desculpe, chefe de governo, né, da cidade autônoma de Buenos Aires, o Horácio Rodrigues Larreta, em que eles falam sobre a situação do zoológico. Eles dizem que desde os anos 90, havia uma deterioração do zoológico que tinha sido concedido a empresas particulares, que a situação dos animais precisava ser realmente melhorada, mas que o zoológico, ao invés de ser fechado, ele devia ser dado o significado de patrimônio e da histórico que ele tinha e científico, que ele deveria merecer a atenção governamental para ser apoiado e poder ser um baluarte do bem-estar animal, da educação e da conservação, fazendo jus à sua gloriosa história, né? Eles também se diziam muito incomodados com o sofrimento dos animais, porque era necessário, havia várias modificações necessárias nas instalações do zoológico, né? E que eles achavam, por outro lado também, que nenhum animal devia ser libertado na natureza sem grandes estudos, né? Simplesmente soltar os animais, porque aquilo podia ter impactos ecológicos muito graves, né? Então, eles vão discutindo nessa carta aberta por que fechar o zoológico, ao invés de retomar o sentido primordial desse zoológico. E eles falam uma coisa que me marcou muito, né? Me chamou muita atenção, nós opinamos, né, que o senhor não deveria
passar a história como um funcionário que acabou seu mandato, né, que se foi sem apresentar uma batalha pelos animais, acreditando que o problema eram os cativos. Seria um grande erro. O problema são os que estão livres na natureza e com sua sorte incerta, né? E eu fiquei muito impressionada com essa fala, porque todas as pessoas acham que um zoológico diz respeito só àqueles animais que estão lá. Mas não. Os zoológicos dizem respeito à espécie também, aos outros animais que estão na natureza, né? E eu me lembro, eu visitei o zoológico de Vila Dolores, fui intermediada, o diretor do zoológico de São Paulo entrou em contato com os zoólogos lá responsáveis pelo Vila Dolores, que já se encontrava fechado, eu visitei em 2018, já estava fechado, mas eles continuam lá com a parte administrativa, porque eles têm outras atividades, além da exibição. E a bióloga, a Carmen, muito gentil, percorreu comigo o zoológico, discutiu comigo a situação desde o fechamento em 2014, e há alguns exemplares que ainda estão lá, porque não tem para onde ir, né? Alguns jaguares que estão lá. E ela me disse o seguinte: olha, nós tratamos deles da melhor forma possível. Ela é uma veterinária. Mas o que é claro para nós é que aqui nós temos um exemplar, nós temos um espécime, mas o nosso estudo é das espécies, né? Então, é esse dilema, quando eu falei dos dilemas fulcrais do zoológico, entre a espécie e o espécime, né? Porque nós só pensamos naquele exemplar que está ali, mas o biólogo do zoológico, ele pensa na espécie de onde a qual aquele exemplar pertence, né? Então, é uma visão de conservação, né? Eles oscilam entre o indivíduo e a população. O biólogo tem um pensamento populacional. Aquele indivíduo tem que ser bem tratado, tem que ter bem-estar, tem que ter dieta adequada, não pode ser confinado de forma cruel, tem que ter ali condições dele poder reproduzir seus hábitos e poder ter ali o seu bem-estar, mas ele diz respeito a uma espécie, e é com a espécie que esses biólogos estão antenados, né? Também. E aquele exemplar ali tem um sentido de conhecimento científico, né? O zoológico está fechado, né? Essa é uma foto que eu fiz lá, essa fonte, esses zoológicos de Buenos Aires e de Vila Dolores e outros têm um patrimônio maravilhoso, fontes, estatuárias, e essa é uma fonte que tem no Vila Dolores que está completamente destruída, né? É uma pena. E esses zoológicos lá fechados estão definhando todo esse patrimônio, né? E uma coisa curiosa, né? E cadê a biblioteca no zoológico, no caso do zoológico de Buenos Aires? Cadê a biblioteca de obras raras, de mais de 12 mil volumes, que foi feita por Romberg, que foi depois alimentada pelo Clemente Onelli e vários outros, né? E que era o ponto de encontro da nata da história natural da Argentina, né? A biblioteca, desde os anos 90, apesar de grandes denúncias da empresa e de vários intelectuais, da imprensa e de vários intelectuais, a biblioteca foi sendo desfalcada. Ela foi, pouco a pouco, roubada, né? E agora há algumas caixas lá que estão sendo preservadas e vão ser, dentro desse novo ecoparque, vão ser restauradas, mas uma quantidade mínima de toda a biblioteca que existiu. Então, quer dizer, perdeu-se um patrimônio científico, né? Havia edições originais ali que são avaliadas em cerca de 150 mil euros ou mais, né? E a biblioteca desapareceu. Então, quer dizer, essa perda dos zoológicos é uma perda de instituições científicas e de lugares de ciência, né? Bom, essa é uma das estatuárias do Jardim de Vila Dolores, que, como vocês podem ver, está cheia de teias de aranha, né? Eu agradeço a atenção de vocês e agradeço extremamente a organização do seminário, a honra de poder ter falado aqui, encerrando o seminário, falando para pessoas que eu admiro tanto. Agradeço a Gisele, agradeço ao Gabriel, agradeço a todos que se comunicaram comigo nesse período, entre o convite e essa realização, e saúdo todos os participantes, desejando que o nosso país
tenha em breve, ou pelo menos o mais rápido possível, um novo acolhimento para as ciências. Muito obrigada. Interrompo o compartilhamento, né? Excelente a conferência, proporcionou um arejamento não só das ideias, mas esse passeio eu achei fantástico, né? Eu também estou há um bom tempo dentro de casa e até mesmo sem ver uma árvore, às vezes, é um bom tempo aqui. Então, achei excelente e queria dizer que extraordinariamente, né? Eu recebi uma mensagem agora da Gisele, a gente vai abrir para as perguntas, mas agora eu queria aproveitar para ler alguns comentários, né? Eu já tenho vários comentários elogiando muito a conferência, Regina, também a organização, um elogio aqui sobre da Maria Carolina Stelzer Campos, falando maravilhada com a sua coleção e seu caderno de campo, que sensibilidade, vários parabéns aqui e cumprimentos. Tem uma pergunta, né, a gente está abrindo para as perguntas, mas já tem uma aqui, que foi a primeira, do José Alberto Paes. A pergunta é: existe alguma proposta em discussão para transferir os jardins zoológicos do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Ciência e Tecnologia? Pois essas instituições são instituições museológicas com acervos biológicos que integram, pela Carta do Rio de Janeiro de 2017, o patrimônio cultural da ciência e da tecnologia. Só ver se tem mais alguma pergunta aqui. Por enquanto, não. Por enquanto, é só... Eu creio que esses zoológicos, a maior parte deles, eles estão na América Latina, eles estão ligados às municipalidades, né? Por exemplo, no Brasil, eu acho que o zoológico de São Paulo está ligado ao estado de São Paulo, tanto que houve uma ameaça de privatização do zoológico, né, durante o governo Dória. O nosso zoológico aqui de Belo Horizonte está ligado à municipalidade, à prefeitura de Belo Horizonte, ele é gerido pela prefeitura de Belo Horizonte. E, no caso de Belo Horizonte, até foi ruim, porque passou do ambiente para parques e jardins, então, na verdade, o zoológico sofreu muito nos últimos tempos. Em Brasília também, eu acho que o governo do Distrito Federal. Então, eu creio que o zoológico, o Belém do Pará, eu creio que também é um zoológico... eu não sei se acho que é do estado do Pará, né? Então, eu não sei se há algum zoológico ligado ao Ministério do Meio Ambiente, né? Eu creio que eles devem permanecer junto com as municipalidades, é a história deles, né? Quer dizer, quem sou eu para decidir isso? Não sou ninguém, mas assim, eu acho que o mais importante dos zoológicos, atualmente, é que as pessoas deixem, porque os zoológicos, realmente, esses zoológicos do início do século eram lugares muito cruéis, porque os animais chegavam, eles eram retirados do meio ambiente por caçadores, né, e eram caçadas implacáveis. Para se ter um elefante no zoológico de Buenos Aires, matavam-se 50, tantos morriam no caminho, e tantos morriam ao chegar. Primatas, então, morriam demais. Felinos, grandes felinos, morriam muito, né? Morriam adinâmicos, né? Completamente destruídos. E esses, por exemplo, o Clemente Ornelli, ele era muito sensível ao sofrimento desses animais, né? Mas o que acontece é que os zoológicos mudaram muito. Hoje em dia, nenhum zoológico que se preze... É óbvio que existem vários tipos de zoológicos. Por exemplo, o zoológico de Lujan, que foi fechado, era um absurdo. Um zoológico que você fica tirando o retrato com os animais como se eles fossem bichos de pelúcia. Mas eu estou falando de zoológicos que, como o de São Paulo, como o de Recife, como o de Brasília, como o de Salvador, que é um zoológico fenomenal, o zoológico de Salvador, né, que são zoológicos sérios, comprometidos com a ciência, e com o staff científico muito comprometido também, né. É importante pensar que você não pode lidar com esses zoológicos como se eles estivessem destruindo, retirando os animais do meio silvestre. Aqueles animais nasceram ali. Eles são animais urbanos. Animais de zoológicos são urbanos, né? O último hipopótamo do zoológico de Belo Horizonte nasceu, ele é belo-horizontino.
Tá? Então, eu acho que o movimento de proteção animal, é claro que há que se lutar pelo bem-estar dos animais, mas, ao mesmo tempo, com tantos ataques, os zoológicos, às vezes, não têm poder de pressão junto às autoridades para melhorar suas condições. Eu vou dar um exemplo. É um exemplo perigoso, mas eu vou dar. Quando houve aquele caso, há poucos anos, da ursa, a ursa mais triste do mundo, no zoológico de Teresina, porque ela vivia num lugar em que era muito quente, que a ursa passava muito calor no zoológico de Teresina e tudo mais. Bom, tudo bem. A ursa tinha sido resgatada pelo IBAMA de um circo, onde realmente ela vivia em condições de crueldade. Ela era maltratada dentro desse circo e condições não absolutamente inadequadas para um animal selvagem. Ele foi para o zoológico, e certamente o zoológico de Teresina era quente, tá? Porque, ao invés de todas essas campanhas para tirar a ursa, levar para um santuário, que é uma ideia meio complicada, cadê o staff científico do santuário? Quem é que vai financiar um santuário, apoiar, financiar, né, a parte financeira de um santuário? Cai nas mãos de uma boa vontade de um filantropo, né, ou de alguém, né? E mesmo o santuário remete a uma coisa meio mística, né? Que o zoológico não, o zoológico remete à biologia, né? À zoologia. Por que, então, todo aquele movimento que envolveu artistas, desde Rita Lee, a Isabel, não sei quem, né? Por que eles não fizeram simplesmente uma vaquinha e pagaram uma instalação que tivesse um ar-condicionado para a ursa, né? Porque isso é possível, por exemplo, em lugares muito frios, o que se faz na instalação dos leões? Aquecimento. O zoológico do Bronx, por exemplo, tem aquecimento nas instalações do leão. Quando está frio, eles vão para as instalações. Era só ter uma instalação com ar-condicionado. É uma coisa muito mais fácil, né? E aí a ursa estaria lá no zoológico para deleite das crianças de Teresina, né? Que ficaram... Né? O zoológico, ele é além de ser uma instituição científica, a gente tem que pensar, ele é uma instituição que recebe escolas públicas, ele é uma instituição de lazer para famílias pobres. Na América Latina, ricos vão ao shopping, vá a um zoológico de Belo Horizonte, ou no Parque de las Leyendas, em Minas. Quem está no zoológico? Né? As pessoas mais humildes. É um programa, o Parque de las Leyendas é até impressionante. Eu fui lá no dia 1º de maio, as pessoas entram com panela para fazer o piquenique, né? Então, assim, são instituições educativas importantes e de um lazer popular, né? Então, eu creio que muito esforço é feito para denegrir os zoológicos, sem considerar todos os esforços que os zoológicos têm feito para se transformarem, e que esse esforço seria, se as pessoas realmente pudessem, né, atuar tanto para o bem-estar animal, apoiem os zoológicos a pressionar as autoridades para melhorar aquelas instalações. Por exemplo, se a sociedade argentina, né, tivesse se mobilizado com mais força para que o Macri não fechasse o zoológico, ou, em vez disso, investisse dinheiro ali, passasse a conceder tudo à iniciativa privada, talvez, né, não tivéssemos um ecoparque que não tem data para abrir, e onde a biblioteca se perdeu, e todos aqueles monumentos ali, também edifícios históricos, vão todos se perder, né? Então, eu creio que uma iniciativa importante, e o investigador, o pesquisador, ele não é um militante. Eu não sou uma militante, né? Mas eu creio que o investigador é uma pessoa do seu tempo, né? E como uma mulher do meu tempo, eu fico pensando que eu desejaria que a minha pesquisa pudesse quebrar os preconceitos que as pessoas têm contra os zoos e pensarem que ali há cientistas trabalhando e pessoas que amam os animais, tentando trabalhar e conservar a vida. E a gente nem vai dizer, né, de todos os programas de conservação que esses zoológicos têm, ligados a áreas, né, reintrodução de espécies, de arara azul, do condor dos Andes, do condor californiano, né? Esses programas de conservação são importantíssimos e, por vezes, eles incluem comunidades locais também. Por exemplo, no caso do Peru, eles fazem programas junto com as comunidades locais peruanas pela conservação de espécies, né?
São lugares... Então, eu acho que quebrar um pouco essa imagem de crueldade dos animais, porque ela é incorreta, né? Porque os dados da pesquisa mostram que na América Latina os zoológicos já foram muito mais e podem ser muito mais, né? Eu acho que seria um resultado bom de uma investigação sobre esses zoológicos. Nós temos aqui mais alguns elogios, comentários e perguntas. Muitos elogios, né? Rita de Cássia Marques, parabéns, Regina, excelente palestra, instigante tema. Dominique Minha Miranda colega, minhas colegas. Dominique Miranda de Sá, obrigada pela excelente conferência, Regina. É sempre muito bom ouvi-la. Você conhece o Bioparque Temaiken, acho que é assim que se fala, nos arredores de Buenos Aires? O que você acha dessa experiência? Uhum. E também vamos fazer em bloco, porque tem mais algumas aqui. Eu acho que vai dar tempo. Uma pergunta do Almir Leal de Oliveira, um comentário, né? Parabéns pela conferência, é muito instigante e que estimula todos nós a investigar os zoos. Minha pergunta é sobre a relação dos zoos e a busca de exemplares de diferentes biogeografias. Ele cita aqui William Mann, 1886 a 1960, foi diretor do Zoológico Nacional de Washington entre 1925 e 1960, e especializou-se em mamíferos, especialmente em macacos, intercambiando espécimes ao longo do globo. Ele era um entomologista especialista em formigas, mas que especializou-se em mamíferos. Como estes contatos, estudos naturalistas, gerências de zoos e busca por exemplares são vistos pelos exemplos que você estuda? Uhum. Tá. Eu até concordei com a Dominique, mas eu não conheço o Temaquien, não. Eu estava confundindo com o zoológico o Parque Lecoq, em Lima. Em Buenos Aires, eu só conheço eu tive a sorte de ir ao zoo antes de ser fechado. Eu fui em Buenos Aires em 2015 para passear. Eu já estava começando a pensar em estudar zoos, mas não muito, né? E eu fui passear no zoológico. Então, eu conheci o zoológico de Buenos Aires antes dele ser fechado. E o Parque Lecoq, talvez, em Lima, né? Que é uma experiência, talvez, como o Bioparque Temaiken, que você vai... Dominique, eu não posso tanto falar, que eu não estive lá no Temaiken, né? Temaiken. Mas essa proposta de um lugar aberto, onde você caminha, às vezes até de carro, né? Que eu imagino que seja, esse aí que você está citando. Hoje em dia existem zoológicos realmente fascinantes, né? Eu fui num zoológico na Escócia, no norte da Escócia, que eu fiquei impressionadíssima. Você percorre de carro, na verdade os animais estão soltos, você que está preso, né? E uma extensão imensa, é quase um parque nacional. Então tem zoológicos de todo tipo. E sobre intercâmbio, eu teria o exemplo do zoológico de Buenos Aires. Eles começam... O Zoológico de Buenos Aires comprava animais da firma Hagenbeck, alemã, que explorava e retirava esses animais da vida dos habitats naturais na África ou na Ásia, ou onde fosse. Que isso gerava um dinheiro, isso aí movimentou um dinheiro no século XIX, no século XX, que foi uma coisa impressionante. Mas, por exemplo, o Clemente Onelli firmou um convênio com o Zoológico de Washington, e eles intercambiavam animais. No caso do México, uma das expedições a ilhas do Pacífico, eles capturam alguns leões marinhos, que vão para o zoológico de San Diego, e o zoológico de San Diego doa alguns filhotes de leões que tinham nascido lá no zoológico de San Diego para o zoológico de Chapultepec. Foram um dos primeiros animais que o zoológico de Chapultepec recebeu. Então, entre esses vários zoológicos, eles começam, e eles não, isso não era pago, não, né? Eles, às vezes, por exemplo, no caso do zoológico de Buenos Aires com o zoológico de Washington, eles intercambiavam esses animais, eles pagavam só o frete. Os argentinos indo para lá, os sul-americanos indo para a América, e os outros vindo para a Argentina, né? E eles tinham uma coisa interessante, que lá tem todos os preço de tudo, quanto que transforma, quanto para transportar tantos animais, quanto que a firma vai cobrar. E o Clemente Onelli avisa, ou agora não estou lembrada, acho que o diretor do zoológico de
de Washington avisa para o Clemente Onelli que, quando ele chegar lá, dá uma gorjeta pro cara do navio, pro comandante do navio, porque ele tinha negociado a gorjeta para que o comandante não deixasse de dar água limpa todos os dias aos animais e não deixasse, no caso de tempestades, que as caixas batessem. Então, esse cuidado adicional para os animais sofrerem menos na viagem, ele era pago na gorjeta, né? Então, isso aí não era uma relação comercial, era uma relação científica, né? E o zoológico quer isso, o zoológico quer, do século XIX, ele quer reunir coleções de todo mundo. Hoje em dia, os zoológicos são muito seletivos, né? São especializados em algumas espécies, eles preferem ter menos espécies para exibição, que são aquelas ligadas aos seus programas de conservação ou à fauna local, e aí está ligado à educação ambiental, né? Por exemplo, no Zoológico de Belo Horizonte, um programa importante do lobo-guará, né? Tanto de preservação quanto de educação ambiental, tem a Hora do Lobo, né? Que é uma oficina que é dada no zoológico aqui. E tem uma coisa, né? Por exemplo, não adianta soltar lobo-guará. O lobo-guará precisa de habitat. Por exemplo, na Serra na Serra do Caraça, aqui em Belo Horizonte, existem lobos-guarás. Mas naquele território todo tem 3 lobos-guarás, porque quando nasce, eles depois expulsam os filhotes. O que acontece com os filhotes? Eles vão em busca de novos territórios para se estabelecer e são atropelados na primeira estrada que eles atropelam, né? E até muitos lobos-guarás, por exemplo, em Varginha, em Minas Gerais, tem um zoológico de Varginha que uma lobinha foi atropelada, eles levaram ela para o zoológico, ela foi atropelada e ela vai morrer no cerrado. Então, eles levaram ela para o zoológico. E no zoológico ela conheceu lá um outro lobinho-guará, e eles se reproduziram, e hoje nasceram lobinhos-guarás lá, com diversidade genética, que é uma coisa importante. Não adianta também você ter animais num território muito exíguo, um habitat muito exíguo, porque eles vão perder a sua diversidade genética, enquanto que os zoos do mundo todo, eles têm os chamados stud books, em que eles vão negociando a reprodução desses animais, né? E aí você pode pensar, mas então para que nós vamos preservar animais se não tem habitat para eles voltarem? E aí aquela coisa, então ficamos paralisados, vamos deixar os animais silvestres mesmo todos desaparecerem, se os zoológicos não puderem, né, cumprir esse papel de conservação, né, e de luta pelos habitats. E todos os zoológicos estão empenhados na luta pela conservação de habitats, né. Não sem dramas, não sem contradições, não sem problemas graves, né? Também não estou isentando todos os problemas que os zoológicos enfrentam e não são capazes de resolver, né? São situações complexas, mas o que eu estou tentando dizer é que são instituições científicas que merecem o respeito e a defesa da sociedade. Foram e são. Chegaram muitos elogios e perguntas, eu vou tentar ir na ordem. Eu acho que dá para a gente fazer mais um bloco aqui. Né? Temos muitos elogios, né? Cátia Regina Varela Roa, Helena Miranda Molo, Rebeca Capozzi, Jorge Tibilete, e tem uma pergunta aqui, eu vou tentar agrupar em 3 perguntas. Uma é da Cristina Barbosa, do MAST. Parabéns, Regina, gostei muito da sua palestra, assim como gosto muito de ir aos zoos. 2 perguntas. Como está essa discussão sobre os zoos da Europa e dos Estados Unidos? Como estão sendo fechados? Pensei no zoo da cidade de Viena. O zoo do Rio é muito antigo. A biblioteca deve ser muito rica. Você tem notícia? E mais uma pergunta. Deixa eu subir aqui. Da Carolina Alves de Almeida. Regina, você poderia falar um pouco sobre as diferenças nas gestões públicas e privadas dos zoológicos do Brasil? Em 2016, o Zoológico do Rio foi privatizado com a justificativa de estar em condições precárias. Então, o Grupo Cataratas assumiu a gestão com a proposta de criar um bioparque, talvez parecido com o Ecoparque da Argentina. Inclusive, acho que sem data para... inclusive sem data para abrir ou reabrir, não sei.
No entanto, embora tenham feito tantas propagandas, as reformas estão atrasadas e existem diversas denúncias com relação ao manejo dos animais maus tratos, e etc. Que é um comentário. E eu acho que para fechar esse bloco, Nelson Sanjá foi mencionado, né, inclusive. Regina, por favor, comente sobre o papel dos zoológicos no combate ao tráfico de animais silvestres no Brasil. Deu para reter as perguntas, Regina, ou eu atropelei você? Sim. Eu vou falar, e se eu tiver esquecer de alguma, você me puxa a orelha. Bom, impressionada aqui com pessoas tão queridas e que eu admiro tanto assistindo a palestra. Obrigada, viu? Muito obrigada. Bom, sobre os zoos nos Estados Unidos e na Europa, olha, na verdade, enquanto eu vejo pouca coisa publicada sobre zoológicos aqui na América Latina, nos Estados Unidos existe uma bibliografia vastíssima sobre zoológicos, de humanidades. E na Europa também, né? E a discussão envolve antropólogos, envolve pessoas das humanidades, principalmente, né? E, em geral, é muito abordado o zoológico como instituição de poder sobre os animais, né? E é claro que né? Mas eu tenho um pouco, eu gosto muito de alguns autores, por exemplo, que possam trabalhar de uma forma menos julgadora os zoológicos, né? Um dos medos que eu tenho é que eu acho que existe uma militância tão grande contra os zoológicos que ela contamina as ciências humanas, né? Eu vejo que muitos estudos de antropólogos vão dizer que, no fundo, os zoológicos não mudaram nada. Eu discordo, né? Ou que os zoológicos continuam sendo lugares de grande crueldade animal, de poderio sobre os animais, né? Acho que são certamente relações de poder, como a ciência é sempre uma relação de poder, né? É complicado. E acho, o que eu tenho estudado, na verdade, é que essa coisa de descentrar a história da ciência da Europa, né, os zoos latino-americanos têm uma história muito, muito, muito peculiar. Essa marca da ciência talvez seja maior na América Latina do que na Europa e nos Estados Unidos, muito maior. Onde os zoos surgem muito comerciais, né? Nesses todos aí que eu citei, da primeira metade do século XIX, o zoo privado, assim, mais comercial, é o Zoológico do Rio de Janeiro, que não surgiu como um zoológico público, surgiu como um empreendimento, né? Os outros são todos de gestão das cidades, né? O Zoo do Rio foi fechado, agora eu não me lembro o ano, pelo IBAMA, e por condições de abandono total dos animais. Os animais estavam passando fome, os animais estavam em condições de maltrato, as celas dos animais estavam sendo invadidas por ratos ou outros animais daninhos, o zoológico cheio de gatos, adoro gatos, tenho duas, mas gato e parque, e gato e zoológico não combina, né? Vamos pensar, porque gato come todos os passarinhos, come todos os sapinhos, come todas as pererequinhas, né? Nem come, mata, porque gato adora matar, né? É um instinto, né? Eu, por exemplo, aqui em casa, os gatos, se achar um mosquitinho, eles não têm paz até matar o mosquitinho. Então, ele estava completamente abandonado. E o IBAMA fechou. E eu acho que o IBAMA fez certo, que ele falou, aqui não é lugar para ninguém visitar, né? E exigiu ali uma mudança. Foi assumido, ele está sendo assumido por uma instituição privada, né? Na Europa, existem zoológicos privados muito, muito bons, né? Eu agora não vou me lembrar, mas eu visitei um zoológico na França, que eu não me lembro o nome agora, que é uma instituição privada, que é uma coisa impressionante, e também há coisas de conservação. E foi o único zoológico que eu já visitei em que eu não gerei, no meu consumo do meu almoço lá, nenhuma coisa de plástico. Então, eles têm uma proposta coerente também para o público, nada de plástico, né? Enquanto que tem alguns que têm uma mensagem dúbia, né? Falam de conservação, quando você vai na loja, tudo é plástico, né? Tudo saquinho, ou você pode comer chips, né? Tudo mais.
E eu não sei como é que vai ser esse zoológico aí, não diria que necessariamente ele vai ser ruim. O que eu sei é que certamente eles contratam biólogos, eles contratam pessoas, né, qualificadas para trabalhar ali. Então, eu acho que as denúncias de maus tratos têm que ser apuradas, mas com cuidado, né, porque eu acho que às vezes existem denúncias que não necessariamente são tão bem fundadas. Há que se averiguar, acho que o IBAMA deve tomar conta disso, né, de verdade, né, não o IBAMA destruído nosso, mas assim, existem procedimentos, existem aí formas de controlar a qualidade dos zoológicos. E há sociedades internacionais, mundiais, latino-americanas, né, sul-americanas, dessas sociedades de zoológicos, que lutam para que os zoológicos cumpram os padrões básicos. Né? Talvez uma solução é não ter tantos zoológicos, nem toda cidade pode ter um zoológico, porque um zoológico é uma coisa caríssima, né? Mas que se diminua o número de zoológicos, mas que os zoológicos possam ter um apoio aí grande, privado, da população. Na verdade, as entradas de um zoológico e o que se consome no zoológico, né, são importantes para a manutenção daquela instituição. Há que se financiar. Quem financia aquilo tudo? Né? O leão come muito. Quer dizer, essa manutenção dos animais ali é uma coisa caríssima, né? Água limpa, né? Todas as coisas. E existem saídas, por exemplo, o Zoológico de Brasília, que eu também adoro o Zoológico de Brasília, ele tem uma fazenda de produção de frutas e legumes para alimentar os animais. Né? Então, os zoológicos têm aí até, por exemplo, os zoológicos começam a pensar na qualidade de vida e na qualidade de abate, né, no abate sem sofrimento, daqueles animais que vão alimentar os outros animais, dos coelhos que vão ser alimento para os leões, né? Então, existe toda uma forma ali de controle, de fornecimento, de como que esses coelhos vão ser criados, de como que eles vão ser abatidos, né? Pensando no bem-estar animal. Então, e as pessoas que trabalham no zoológico, né? Isso é uma coisa que eu acho essencial. São biólogos formados, veterinários, as pessoas adoram os animais ali, né? Elas precisam, tudo isso demanda verba, né? Mas elas estão na sua atividade científica, e nós, como investigadores, sabemos que a atividade científica demanda suporte financeiro, né? E o reconhecimento da sociedade, de que ali se faz ciência. Um dos dramas, né, a palestra sobre negacionismo, né, que foi excelente, um dos dramas, né, eu também vi uma palestra da Simone também, um dos dramas é fazer com que a sociedade reconheça o papel do cientista, a importância da ciência, né, e os zoológicos estão clamando por isso, que os reconheçam como lugares de ciência, e não de crueldade, né, e portanto, né, bom, sobre o tráfico de animais, Sanjad, eu acho que toda a educação ambiental que se faz nos zoológicos, que são também conduzidas a atividades, oficinas, conduzidas por profissionais de educação ligados à área de biologia, são destinadas a mostrar que aqueles animais, aqueles espécimes que estão sendo perseguidos nos seus habitats, e às vezes perseguidos, seja pela diminuição dos habitats para dar espaço para grandes monoculturas, né, mas também à beira da extinção por perseguição, né, por perseguição para venda, para tráfico, para coleta, né. Então eu creio que esse tripé do zoológico, que é o do entretenimento, todo zoológico é divertir, né, Parque de las Leyendas, dia 1º de maio, todo mundo com sua panela na fila de espera para entrar. Achei ótimo, quase que eu lamentei que eu não levei minha panela, não tinha para levar, as famílias com aquelas panelas de comida, sabe? E o guarda revistando as pessoas, com medo de ter alguma bomba, alguma coisa dentro, pela tradição, né, do Peru. E assim, né, quer dizer, essa entretenimento, educação ambiental, as pessoas vão ver o animal, vão ter informações sobre ele, vão participar de oficinas, né? Vão aprender, ter que respeitar o animal, né? E isso é um conflito, né? Porque a primeira coisa que a pessoa chega numa instalação, ela quer que o animal olhe para ela, e o animal
não olha para a gente, né? Ele quer fugir de nós, né? Bicho não gosta de ficar. Então, aquela coisa de... Ou então se reclamar de um zoológico que chega numa instalação que o animal é invisível, está lá no meio do mato, está escrito o nome dele na placa, os hábitos, tudo, mas você não vai ver o animal, não vai. Talvez se você acessar a câmara noturna, né, você possa ver alguns dos movimentos, né? Então, essa coisa, tripé, educação, conservação, coisa. E acho, né, não estou negando todos os problemas dos zoológicos, não estou negando que os zoológicos, por vezes, têm instalações que são cruéis, né, que são tristes, que a gente sai chateado, fica com dó, né? Eu vi em grandes zoológicos, o zoológico de Boston eu fiquei com muita dó de algumas hienas que estavam numa instalação, porque elas estavam com um comportamento neurótico, aquele de ficar rodando assim, sem parar. Eu até inicialmente achei que era porque era a hora da comida. Às vezes, quando o animal está muito agitado assim, na verdade, é a hora da comida. Ele sabe que a comida vai chegar e ele começa a andar em volta da jaula, assim, porque ele está esperando o tratador com a sua comida. Mas nesse caso, não, porque eu tenho um hábito, para quem gostou do meu caderno de campo, qual que é o meu hábito de visitar o zoológico? Eu sou a primeira a chegar e eu sou a última a sair. E eu vou sozinha, para ninguém me amolar, porque eu gosto de ter calma para olhar meus bichos. E aí eu visito a instalação em vários horários do dia. Eu passo de manhã, depois eu passo no meio da tarde, depois eu passo no final, porque os bichos mudam. Então eu vi uma coisa no zoológico que eu achei muito bacana, que é o seguinte, eu cheguei muito cedinho, e a primeira coisa que tinha uma atração da alimentação dos ursos. E era uma instalação muito grande, era o zoológico de Praga, uma instalação muito grande, e aí eles fechavam os ursos assim num lugar, e os tratadores iam lá e escondiam comida de tudo quanto é jeito, dentro da árvore, debaixo da terra, para tudo quanto é lado, eles escondiam coisas. E depois eles saíam, obviamente, e liberavam os ursos. Os ursos saíam, e aí eu acompanhei, eles ficaram mais de 1 hora comendo. Subi na árvore, catando, olhando debaixo da pedra, eles andaram ali 1 hora e foram comendo. Tá, e aí eu os abandonei antes deles acabarem de comer. Quando eu voltei, assim, meio-dia, que eu passei na mesma instalação, eles estavam detonados, tudo na sombra, dormindo. E aí eu pensei comigo, olha, se alguém passasse aqui, ia dizer, nossa, como esses ursos estão infelizes. Não, estavam cansados. Tá? Então, eu acho que as pessoas também projetam muito sentimentos humanos nos animais. E eu acho que um dos grandes dramas da gente ver o animal em cativeiro e da gente se sensibilizar, né, é porque a gente está preso. A gente vive em apartamento, sem olhar para o céu, sem pisar no chão, né? Eu acho que essa sensibilidade excessiva em relação aos animais que estão ali bem tratados, bem alimentados, né? Cheio de, digamos assim, enriquecimento ambiental. Tem etologistas que ficam estudando como é que vão enriquecer o ambiente do animal para ele poder se estimular, né? Quem está preso, a gente está preso. A gente tem que ter dó da gente, nós estamos presos, né? E é como me disse a veterinária lá do zoológico de Montevidéu, ou como diz a carta aberta, né? O zoológico não diz respeito só aos exemplares que estão ali, ele diz respeito aos que estão lá fora, né? Excelente, eu acho que dá tempo ainda de ler mais alguns comentários e eu acho que 2 perguntas antes do nosso tempo. Pode ser, Regina? Pode. Eu queria fazer o meu comercial, nosso. Nós fundamos um centro de estudos animais, né? Eu sou a coordenadora, Natasha Ostos é a vice-coordenadora, mas dela fazem parte pessoas muito especiais, como o Gabriel, a Rebeca, o Jorge, que tem um canal de divulgação científica maravilhoso, que publicou agora uma entrevista com a Simone Croft sobre negacionismo, fantástica, e também a Cecília Hatz, que mora nos Estados Unidos, o Lucas Eriksen, que fez doutorado na UFRJ, estou esquecendo de alguém, e Nelson Aprobato Filho, que é um grande pesquisador. E nós temos algumas atividades planejadas, né? Nós queremos botar nosso bloco na rua, a gente quer colocar a questão da história dos animais como um tema bacana
para os historiadores e para os investigadores de humanidades no Brasil, né, e da história da ciência também. E nós estamos organizando um número para Manguinhos, que deve sair em 2023, 2024, a gente ainda não tem certeza, né, com o que a gente quer que seja um marco aí historiográfico também, de impulso à história dos animais no Brasil. Né? Então, esse é o meu comercial. Bom, Lázaro. Tá. Dando continuidade, Francisco Levi Jucá Salles comenta: querida Regina, sensibilidade única, história, natureza e ciência incrivelmente traduzidas em suas pesquisas cuidadosas, instigantes e transformadoras. Gratidão. Levi Jucá, Serra de Baturité, Pacuti, Ceará. Tem um complemento da Cristina Helena Barbosa, complementando meu comentário, os parabéns. Nunca tinha pensado no zoo como objeto de investigação histórica. Esses são alguns comentários. Parabéns, Lorelai Cury dando os parabéns. Acho que a Dominique tem mais uma pergunta aqui. Regina, você me tocou na mudança de visão sobre os zoológicos. Você precisa conhecer o Teimaquém, pois tem a proposta mista de unidade de conservação da biodiversidade local e zoológico. O espaço é muito incrível. Eu estou lendo isso com a voz da Dominique, imagina. Mas apresenta um vídeo de boas-vindas com uma perspectiva religiosa da relação homem-natureza. Ficamos confusos, Cisos. Ela botou um link aqui, eu vou salvar para a gente conferir depois, acho que é do Twitter aqui. Alexandre Versosa Greco, explicações muito esclarecedoras. Seria bom que tivesse mais informações difundidas na sociedade sobre o papel do zoológico no mundo contemporâneo. Vejo que a imagem do zoológico está arranhada atualmente. E tem um comentário... desculpa, eu perdi aqui conforme eles vão chegando, vão sumindo, mas, desculpa, eu não vou lembrar o nome agora, mas falando exatamente dessa relação da projeção, né, do ser humano sobre a natureza, sobre os animais, que você comentou também, Regina. Tá. Essa projeção, vamos ver se o parque eu vou visitar. Na verdade, eu tinha tantos zoológicos esse ano que eu ia conhecer, que eu fiquei tão triste, e agora todo congresso que eu vou, eu fico um dia só para ir no zoológico, né? E no ano passado eu tive problemas pessoais que me impediram de viajar. Mas certamente eu vou conhecer o Dominique, espero que com você, vamos juntas lá nesse zoológico, né? Tem vários zoológicos com essa perspectiva, né? Por exemplo, tem um zoológico na Costa Rica, muito bonito, além do Simão Bolívar, que pega só aves que vieram do tráfico ou que foram, que sofreram algum tipo de dano na saúde, que ficam lá para recuperação. E é um parque muito voltado para a educação ambiental, maravilhoso, né, de aves na Costa Rica. Então, esses zoológicos, eles são experiências importantes, né? E uma coisa que eu tenho que dizer, não se trata de decidir se os zoológicos são bons ou maus, porque aí nós caímos na mesma lógica. Não, eles não são maus, eles são bons. Não. Eu lembro de uma coisa que a Simone falou quando ela estava discutindo o negacionismo. Não se trata de dizer ou de deixar de criticar a ciência. Não se trata de deixar de ser crítico em relação aos zoológicos. Se trata de fugir do maniqueísmo, respeitá-los como instituições científicas. E como instituições científicas, eles passam por uma série de conflitos, de jogos de interesses, de problemas econômicos, de interesses econômicos, né, de ataques econômicos. Então, é aquela coisa de que são instituições ali complexas, né, eles não são bons nem maus, né, nós temos que fugir dessa dualidade, então nós continuaríamos no mesmo, né, e aí, como instituições de pesquisa, com todos os dramas que as instituições de ciência têm, e mesmo, às vezes, com a incompetência que acomete algumas instituições de ciência, com a paralisia, com a burocracia, com tudo isso, né? Então, não quero ser interpretada como uma defensora, né, dos zoológicos, eu estou querendo chamar atenção para essa dimensão deles, né? E que, na verdade, vários deles precisam mesmo de melhoria, né? E, às vezes, os próprios biólogos que estão lá têm certeza disso, que está péssimo, né?
E aí, fugindo desse maniqueísmo, né, é que eu acho que a gente pode pensar nessas projeções das pessoas sobre os animais. A gente está vivendo numa sociedade, a gente está muito afastado do meio natural, e a gente está se aproximando dele de uma forma muito doméstica, né? Eu mesmo tenho 3 cachorros, 2 gatos, então a gente passa, e eles têm nome, né? Eles são como filhos, eles vivem no meu colo. A minha mesmo, agora mesmo, estava aqui, que o meu vestido tem essa cordinha, e ela estava aqui embaixo, puxando a cordinha do meu vestido, né? E a gente ri deles, eles nos divertem, eles nos acompanham, quando eles morrem a gente fica arrasado. A gente tem uma proximidade, a gente humaniza esses animais. Tudo bem você fazer isso com seu gato doméstico, né? Mas a gente tem que ver que a vida natural, o mundo natural e o mundo da seleção natural, ele não é um santuário. Não há um jardim do Éden na África, quando a África era toda, não havia, era toda preservada. A vida é nua e crua. E eu gosto muito dos biólogos, porque eles mostram isso. Biólogos amam bichos, mas eles sabem que a vida no mundo natural é nu e cru. Né? Quer dizer, o que a gente acha que é crueldade é parte da vida. E eu acho que as nossas projeções em torno dos animais, elas levam várias questões. Dentre elas, a nossa dificuldade de enfrentar a morte. A gente não aceita a morte, né? Então, por exemplo, quando a gente está doente, as pessoas vão furando o paciente, vão fazendo todos os tipos de mutilação, e o paciente fica 4 anos numa cama, e nós estamos salvando fulano. Não, eles estão... Quer dizer, eu tenho uma opinião muito pessoal disso, mas assim, a gente não respeita mais a morte, né? A gente prolonga a morte de uma forma que eu acho muito cruel. E isso está começando a ser feito com os animais, né? Às vezes a gente vê animais domésticos que passam a ter uma vida cheia de próteses e de coisas, né? Então, assim, e na natureza, né? Os animais morrem. E eu acho que uma das projeções que a gente tem dificuldade é de aceitar que animais morrem, né? Então, outro dia, eu fiquei muito revoltada, para falar a verdade. Num zoológico de Botucatu, morreu uma elefanta, ela estava com artrose há muitos anos, e ela morreu aos 60 anos de idade. E começou a haver milhões de protestos, e pessoas declarando do movimento de proteção animal, nós não chegamos a tempo de salvá-la, o nome do elefante. Salvar de quê, gente? A elefante estava lá, recebendo cuidados médicos, tinha um veterinário cuidando dela, ela estava ruim, ela morreu, ela tinha 60 anos, né? É como se a morte não... Essa projeção humana sobre os animais, a gente quer tirar a morte da natureza, né? E na natureza, a vida é dura, né? Como diz o biólogo aqui, eu li um livro, O Equinócio dos Sabiás, o beija-flor não fica voando entre as flores porque é bonito, porque ele é livre, porque ele adora voar, né? Está voando para coletar o néctar, porque ele precisa se alimentar e levar comida para sua prole, né? O sapo, não, o Guimarães Rosa citava um ditado popular, o sapo não pula por boniteza, ele pula por precisão, né? Então, assim, o que há na natureza é luta, é conflito, é morte, é competição, né? E essa ideia aí de um santuário, onde você põe todos os animais juntos lá, como se fosse um jardim do Éden, né? É muito bonito, né? Mas talvez a gente possa esperar isso para o paraíso, se houver. Mas para a recuperação de habitats, não. Né? O lobo-guará expulsa o seu filhote do território, e ele que vai morrer né, onde for, né? Quer dizer, a natureza é nua e crua. Eu acho que nós temos muito a aprender com a biologia, para ficar um pouco mais livres das nossas projeções morais, cristãs, né? Sentimentais, né? O que não impede de jeito algum que a gente tenha um gatinho, que a gente o adore, né? Muito obrigado pelas perguntas, pelos comentários, pelas excelentes e inspiradoras respostas também, Regina.
Ficaram mais algumas perguntas, né, comentários também, mas devido ao nosso tempo eu preciso passar agora para a Gisele. Tá bom? Queria agradecer muito. Eu posso fazer um agradecimento final claro. também? Agora ou depois? Né? Pode fazer. Queria agradecer demais a Gisele, com quem eu conversei todo esse tempo, ao Gabriel, ao Carlos Romani aí da Unirio, que nos ajudou, a toda a equipe técnica que está aqui provendo esse nosso encontro, né, os técnicos anônimos que estão possibilitando isso, a todas as pessoas que assistiram, que mandaram comentários, perguntas, agradeço muito, e dizer que eu estou muito feliz, né, muito feliz de ter falado para vocês, de ter falado nesse evento da Sociedade Brasileira da Ciência e da Tecnologia, que é uma sociedade muito preciosa, muito valiosa, muito essencial na nossa sociedade, né, e para o conhecimento. Então, agradeço a todos.